Eu acho que a maioria das perguntas dos temas agora se sucedem. Se você quiser passar rápido para eu saber, porque aqui é hidroxicloroquina, teste rápido, o Wanderson já falou. Revelar que é o revelar o quê? Quem é o fornecedor dos testes rápidos que vão ser adquiridos em 10 milhões de unidades? São testes validados internacionalmente, por quem de direito. Enfim, está na apresentação também do Wanderson. E outra coisa, nós não temos receio nenhum de fazer a compra. Nós estamos trabalhando com o TCU, nós estamos trabalhando com o Ministério Público Federal, estamos trabalhando com o Supremo Tribunal Federal, monitorando e pedindo autorização para tomadas de decisões que sejam à margem da Lei 8666, que é a Lei de Licitações. Nós estamos em emergência, esse tipo de pergunta ela é dúbia, isso também é parte da doença, porque faz com que os técnicos do Ministério da Saúde, que têm que assinar, hesitem em assinar. Tem medo de ali na frente falarem: comprou o teste por 1 centavo ou por 10 centavos a mais ou a menos. Engenheiros de obra pronta são aqueles que depois que a obra está pronta vão lá botar defeito. Então, aqueles que quiserem pôr defeito, sentem aqui, são feitos com a maior tranquilidade, são feitos nessa sala, tomadas de decisão todos os dias, das 8 às 9h30 da manhã, com a presença de órgãos de controle. O ministro Wagner do Rosário tem acompanhado os gastos e está aberto no tudo que a gente gastar, está no portal de transparência. Acredito que podemos gastar a mais ou a menos de acordo com as decisões que teremos que tomar. Podemos cometer erros? Podemos. Mas nós vamos mirar no acerto. Não dá para cobrar agora, como faz a Rede Globo, o que é se o teste, de quem é o teste. Eu espero, não sei de quem que é, volta lá. Rafael Garcia, não, é do jornal O Globo. Então, Rafael, você está convidado a vir aqui e fica fazendo a fiscalização online. E quando falar que vai comprar, você assina do lado, como eu estou assinando tudo que tem aqui dentro hoje. Está tudo no meu CPF. Então, se tiver julgamento para fazer, vai ser no meu. Então, eu espero que quando terminar, você seja parte das testemunhas, seja de acusação ou de defesa, mas participe. Ok? Está tudo no portal de transparência. Fernanda Mulaer, do SBT. Uma decisão do STF define a transferência de 1 bilhão do fundo da Lava Jato para o Ministério da Saúde. Esse valor é suficiente para combater o novo... Não, eu acho que não é questão de ser suficiente ou não ser suficiente, mas eu aqui agradeço ao Procurador-Geral da República por ter dado esse encaminhamento, agradeço aos ministros do STF por terem dado essa decisão e vamos saber agora os critérios, né? Porque quando eles fazem condicionados. Vamos ver se, por exemplo, se isso daí, vamos supor por uma hipótese, vamos estudar, mas vamos supor que sejam de empreiteiras, eu não sei se é o caso, mas nós podemos, usando esse dinheiro, poder fazer muitas estruturas, vamos conversar para ver as condicionantes, mas acho que é muito bom, sinaliza que o judiciário está muito atento, né? E eu acho que o momento da saúde pública é muito correto que eles assim o procedam, e aqui eu agradeço não só ao Supremo, ao Ministério Público Federal pela atuação, mas também agradeço ao juiz Sérgio Moro por toda a sua histórica combate à corrupção, que fez com que a Lava Jato ainda hoje esteja prestando serviço ao Brasil. Leandro Aislan, da Band News TV. O Supremo Tribunal Federal aprovou a alocação de 1,6... Deixa eu ver aqui, é a mesma coisa. Fundo da Petrobras ou Lava Jato é a mesma coisa. Como vai ser usado o fundo? Vamos ver, porque não são fundos livres. Quando eles colocam, porque isso faz parte de uma pena. E esta pena deve vir agora no que estas pessoas podem fazer e como que eles prestarão conta de cada centavo do que eles aplicarem, né? Será que vamos comprar kits? Então, quantos kits são? Será que vamos construir hospitais de campanha? Será que vamos transformar os estádios da Copa, que foram frutos de tanta... né? Será que vamos fazer centros de atendimento? Vamos discutir, vamos ver quais são
quais são o mérito dessa decisão para que possamos atestar que o dinheiro direcionado, que a saúde possa atestar que ele foi gasto nesse enfrentamento do coronavírus, seja com equipamento, seja com construção. Vamos ver, vamos saber. Esta semana é considerada decisiva. Acho que isso daí é a mesma coisa da Fernanda Mulaer. É a mesma pergunta social. Daquela outra que eu já respondi. É uma redundância da Fernanda Mulaer. Essa semana, com aquela coisa de JP Morgan. Eu acho o seguinte, as pessoas devem deixar de sair de casa até para ir ao mercado, por exemplo. Olha, gente, bom senso. Se você está numa cidade, não tem caso, sua cidade é tranquila. Sabe, é preferível você pensar o que vai ser ali na frente. Organize com os seus secretários. Quando eu falo que tem muita gente tomando decisão motivada por pânico, tem gente tomando decisão motivada por eleições, tem gente por política, tem gente motivada por sabe-se lá o quê. Eu peço para vocês, as motivações devem ser técnicas, científicas. A gente faz interrupção quando a gente percebe, por exemplo, uma cidade com a característica de São Paulo. São Paulo tem 22 milhões, a grande São Paulo. Rio de Janeiro, uma cidade de 8, com o grande Rio, um sistema de transporte muito superlotado diariamente, contato físico permanente, aglomerações constantes, pessoas diuturnamente, e uma cidade que pode fazer um grande volume de casos no mesmo lugar. E isto é uma situação. Lá no meu estado, tem lá minha pequenina, 2 Irmãos do Buriti, uma cidade de 8.000 pessoas, onde 5.000 moram nas fazendas, 3.000 e pouco moram na cidade, um distanciamento grande. Qual seria o sentido de você fazer com que as pessoas observem, tenham cuidado, cuidem dos idosos, foquem nos idosos? Às vezes fazem um movimento desse tamanho e esquecem de cuidar, por exemplo, a casa que está com o asilo dos idosos. Esquecem de saber, nesses números de São Paulo, muito dessa pressão que estão fazendo por São Paulo é porque tem um determinado plano de saúde que determinou que que colocou para vender só para idosos o plano de saúde. E fez um hospital só para idosos. E só atende idosos. Como contaminou dentro do hospital, ele agora está com um problema muito grande. Quando a gente tira isso do ponto da curva, que é um problema de uma cascata de casos que tem aqui dentro, a gente vai analisando com muito cuidado os números. Talvez São Paulo, se eles tivessem feito uma análise criteriosa, parece que nem notificar direito estavam notificando. Outra coisa que nós vamos deixar claro: hospitais, clínicas, laboratórios, farmácias, todos da saúde. Esta é uma doença de notificação compulsória, da qual não dar a informação o sujeita a penalidades. Então, por favor, além de ser responsável, não façam atraso na informação de casos suspeitos e de casos principalmente confirmados, aonde nós precisamos dessas informações. A vigilância das cidades faz o trabalho de ir atrás e monitorar aquela família. Felipe Trigueiro, da Globo News. A Organização Mundial de Saúde afirmou que jovens também são vítimas do coronavírus e pede conscientização. Qual alerta o Ministério faz para esse grupo específico? Olha, um alerta que a gente faz para todos. Só que eu tenho que dizer aos jovens que 90 e tantos % lá não temos casos de problemas com a população jovem. O que a Organização Mundial da Saúde já passou da hora dela falar é como é que esta doença, qual é o comportamento clínico dela, o que é que ocorreu na China. Organização Mundial da Saúde. O que aconteceu em Pequim? Por que lá teve meia dúzia de casos? É outra doença. Então, quando ela vem para falar que jovens também têm, lógico, eu tenho jovens que têm leucemia, eu tenho jovens que têm imunidade baixa,
eu tenho jovens que têm problemas de saúde, que são comorbidades que favorecem. Eu tenho os diabéticos tipo 1, descompensados, insulino dependentes. Eu tenho a asma grave. Então é lógico. Agora, colocar isso de uma maneira genérica, ela só serve para isso que vocês estão fazendo. Perguntar, olha, os jovens também estão? Os jovens estão bem. Deixem que os jovens vão ser aqueles que, ao construir o sistema imunológico, serão os jovens que vão proteger a coletividade, como sempre foi desde o início da humanidade. Desde o início que o homem ficou de pé nessa terra de meu Deus, que é assim que funciona, com maior ou menor grau. Hoje nós temos ciência, capacidade de saber que vírus que é, identificar o DNA, procurar a vacina, procurar o remédio. Nós já passamos por isso inúmeras outras vezes e vamos passar por essa também. Eu acho que é calma, aposta na ciência, aproveita quando a cidade tiver que paralisar, analise direitinho o prefeito para que não tenha consequências. Outro dia eu estava vendo lá, eu estava lendo, eu não pouco conheço, mas se fechar todos os bancos, como é que as pessoas que não têm senha bancária, cartão de cheque, essas coisas, elas precisam do dinheiro, então precisa dar as válvulas do que é essencial. As pessoas precisam saber quais são as regras de comportamento e como que elas podem se movimentar. Que é a pergunta da Letícia, quais as próximas ações do governo para esse período considerado crítico? Todos os períodos terão as suas características, acho que eu já falei isso várias vezes. O que ocorre no Ceará é diferente do que ocorre na Paraíba, o que ocorre no Maranhão é diferente do Tocantins, o que ocorre no Rio de Janeiro é diferente do Espírito Santo. Cada caso é um caso. O que nós estamos aqui para ajudar é oferecer para os prefeitos e governadores todo o amparo técnico que eles precisem, para que eles não tomem medidas que logo em seguida ele tenha que relativizar e ele mesmo pode estar banalizando um instrumento super importante que é a hora que a gente vai pedir para a população, recolhe, pode sair, volta. Isso nós vamos precisar fazer isso de uma maneira muito sincronizada e muito correta. Felipe Frazão, do Estadão, sobre a merenda, disse que mães devem buscar a merenda na escola. Não, eu acho que o que o Ministério avalia é arriscado, causa aglomeração, possibilidade de contaminação, defendem dar mais dinheiro. Essas são políticas que a gente coloca, são políticas dos outros ministérios. Eu acho que muita criança nesse Brasil vai para a escola por causa da merenda escolar. E se nós temos uma quantidade grande de recursos para merenda, se suspendemos as aulas, às vezes essa criança pode ser aquela que traz o alimento para casa, porque é muito fácil, e eu chamo uma atenção, que é o início dessa virose, desse coronavírus, ele entra no Brasil pela classe mais rica. E isso é uma coisa que deve se prestar muita atenção, porque sempre a classe mais pobre era quem tinha doença que transmitia para os ricos. Agora foi o contrário, são os ricos que estão trazendo a doença para dentro da sociedade, porque foram para estações de Alpes, etc., sem culpa nenhuma. Mas o início da doença é com as pessoas mais bem nutridas, com as casas mais estruturadas. E depois nós teremos dias em que as pessoas que têm mais necessidade passarão por mais dificuldade. Essas pessoas precisam melhorar a sua alimentação, melhorar o seu recurso proteico. O ministro Onyx Lorenzoni está preparando um reforço de proteína com leite em pó, com barras de cereal, estão estudando com os nutrólogos, uma coisa que seja leve, fácil, para que eles possam se alimentar, se proteger. Essa iniciativa do ministro Abraham acho louvável, precisa organizar agora, mas é louvável se ele assim o proceder, porque melhorando a alimentação, a pessoa podendo comer uma fruta, podendo comer uma verdura, é muito importante. Ventilar a casa, isso é uma outra coisa. Ficar em casa não significa trancar portas e janelas, tem que entrar ar, tem que limpar a casa e deixar o ar circular. As
pessoas manterem distância uma da outra para não fazer gotículas. Circula, eu não aguento mais essas redes sociais, que é a pergunta do Otávio Augusto, do Metrópolis, eu vou pulá-la. Sobre hábitos no isolamento, pessoas tirem os sapatos para entrar em casa, uma medida de asepsia. Acho que tudo que pode ajudar, ajuda. Não tem uma resposta sobre o sapato, isso tem, Wanderson? Bom, ministro, é um hábito. Eu lá em casa, quando eu chego, mas é bom senso, né? Porta. É bom senso. Bom senso. Os países europeus fazem muito isso. Eu sempre fiz isso porque eu e minha mulher éramos médicos e meus filhos engatinhavam e a gente trabalhava em CTI e bloco cirúrgico com doente infectado. Agora, acho que é bom senso, né? Bom senso. Amanhã começa a restrição para vindas de estrangeiros de voos internacionais. Serão testados, como o Ministério se prepara. Isso é a Anvisa quem cuida. Eu acho que agora o Brasil já tem transmissão sustentada aqui dentro. Nós precisamos ver até que ponto isso daí, com a diminuição de trânsito mundial, até que ponto isso daí tem eficácia. Nós vamos ver como vai sustentar aqui dentro. Contratação de médicos, mencionou a necessidade de médicos com urgência para a demanda que teremos na próxima semana. Não é na próxima semana, não tem nada a ver com a próxima semana. Eu já falei para vocês, nós vamos atravessar isso, nós vamos começar a subir o número de casos. Nós estamos no pé da montanha, do pico, como eu falo. Nós vamos iniciar a subida, depois nós vamos atingir o platô e depois nós vamos cair. Quanto tempo isso vai ocorrer depende muito de como a gente vai se comportar. Se ela vai ser mais rápido e o sistema de saúde vai ter mais dificuldade para absorver, ou se ela vai ser mais lenta. Mas não, volta lá que ele está perguntando o que ele quer. Mas o contrato de números profissionais do programa Mais Médicos já atua há 3 anos de saúde da família e está em fase de encerramento. E por isso nós fizemos a chamada e estamos renovando. Por que não renovar e fazer o revalida com eles? Não, revalida não tem nada a ver, eles estão dentro do programa, são médicos brasileiros com CRM e aqueles cubanos que permaneceram no Brasil, que o Congresso Nacional determinou que eles podem atuar por 2 anos, eles podem atuar por 2 anos. Já os médicos, principalmente, foi um apelo feito, um pedido feito pela Bolívia e pelo Paraguai, que tem muitos jovens brasileiros que se formaram médicos lá e estudaram e conhecem o sistema de saúde boliviano, paraguaio, é até por uma questão humanitária, que eles possam ajudar os nossos irmãos bolivianos e paraguaios. Seria de uma falta de cortesia. Médicos formados lá num país que é um país tão carente, formam com uma qualidade muito boa para o padrão de saúde deles, que eles então façam essa missão humanitária de atender os irmãos bolivianos e paraguaios, já que vocês já estão legitimados para tal na Bolívia e no Paraguai. Marcelo Correia. Já falei sobre essa questão de formatura. É para os meninos que vão formar no meio do ano, é só burocrático, eles já fizeram 99,9% do curso de medicina. Agora eles estão só naquela fase de fazer a aula da saudade, fazer o último terço ali das provas de avaliação final. Eles já estão, é só uma questão de burocracia. E muitos deles já têm a carga horária suficiente, mas isso, eu volto a dizer, é uma sugestão que eu fiz, não é da competência do Ministério da Saúde, é do Ministério da Educação. A equipe do ministro Abraham está fazendo todas as análises. Mas é pergunta que não acaba mais, hein? Ministro, nós estamos 40 perguntas. Não, mas então eu não vou ficar 40 aqui. Eu já estou com dor no pescoço, dor nas costas. Eu vim aqui só por causa daquele cara da fake news que colocou lá meu nome. Volto a repetir, não gravo áudio para ninguém, nem sei gravar, não mando áudio nem para minha mulher, nem para ninguém, nunca mandei. A minha voz é essa que está aqui, compara lá com áudio, sei lá quem que é o cidadão. Não achei parecida com a minha voz, a minha mãe também não achou, entendeu? Minha filha também não achou, mas quando todo mundo falou, o que você falou? Eu falei, eu não falei nada, o que é que está acontecendo? Então eu tive que vir aqui, eu já estava meio com torcicolo do lado de cá, que eu tinha dormido num sofá meio torto, então hoje eu falei, vou dormir de tarde, mas aí quando eu vi essa história de fake news, isso me irrita tanto, que eu falei, não, eu vou até lá, vou colocar, por favor, gente, não acredite nessas coisas, uma voz anônima dando uma notícia do fim do mundo. Essa pessoa provavelmente faz isso para saber o quanto de pânico. Isso é uma pessoa má, isso é uma pessoa doente, isso é uma pessoa que não sabe o quanto que ela maltrata
um outro que está ali na frente. Então, para você que fez isso, dizendo que era eu vou colocar você nas minhas orações, para que você possa ter, se não, já que você é anônimo, que você possa ter o perdão dos céus no dia que você lá chegar, porque eu acho isso uma falta muito grave para com os seres humanos. Eu acho que a maioria das perguntas dos temas agora se sucedem. Se você quiser passar rápido para eu saber, porque aqui é hidroxicloroquina, teste rápido, o Wanderson já falou. Revelar que revelar o quê? Quem é o fornecedor dos testes rápidos que vão ser adquiridos em 10 milhões de unidades? São testes validados internacionalmente, por quem de direito. Enfim, está na apresentação também do Wanderson. E outra coisa, nós não temos receio nenhum de fazer a compra. Nós estamos trabalhando com o TCU, nós estamos trabalhando com o Ministério Público Federal, estamos trabalhando com o Supremo Tribunal Federal, monitorando e pedindo autorização para tomadas de decisões que sejam à margem da Lei 8666, que é a Lei de Licitações. Nós estamos em emergência. Esse tipo de pergunta ela é dúbia. Isso também é parte da doença, porque faz com que os técnicos do Ministério da Saúde, que têm que assinar, hesitem em assinar. Tem medo de ali na frente falarem: comprou o teste por 1 centavo ou por 10 centavos a mais ou a menos. Engenheiros de obra pronta são aqueles que depois que a obra está pronta vão lá botar defeito. Então, aqueles que quiserem pôr defeito, sentem aqui, são feitos com a maior tranquilidade, são feitos nessa sala, tomadas de decisão todos os dias, das 8 às 9h30 da manhã, com a presença de órgãos de controle. O ministro Wagner do Rosário tem acompanhado os gastos e está aberto, tudo que a gente gastar está no portal de transparência. Acredito que podemos gastar a mais ou a menos, de acordo com as decisões que teremos que tomar. Podemos cometer erros? Podemos. Mas nós vamos mirar no acerto. Não dá para cobrar agora, como faz a Rede Globo, o que é se o teste, de quem é o teste. Eu espero, não sei de quem que é, volta lá. Rafael Garcia, não, é do jornal O Globo. Então, Rafael, você está convidado a vir aqui e fica fazendo a fiscalização online. E quando falar que vai comprar, você assina do lado, como eu estou assinando tudo que tem aqui dentro hoje. Está tudo no meu CPF. Então, se tiver julgamento para fazer, vai ser no meu. Então, eu espero que quando terminar, você seja parte das testemunhas, seja de acusação ou de defesa, mas participe. Ok? Está tudo no portal de transparência. Felipe Frazão, de onde virão os testes e como teremos tantos, se no mundo aparentemente ninguém faz tantos? Poderiam confirmar no que prazo teremos 5 milhões? O Wanderson já explicou. Os testes estão começando, os testes rápidos estão começando agora a surgir. Eles são comuns de existirem, existem vários. Alguns são feitos em bancada, como a gente chama. Quando a gente vai atrás, o cara fala: quantos que você consegue produzir? O cara fala: 1000. Adianta. Então, agora, somente quem consegue dar escala. Escala. Aonde que estão esses produtores? China. O mundo inteiro está tentando comprar. Como que nós conseguimos fazer para poder ter o contato com eles? Nós pedimos ajuda e fomos ajudados pela Vale do Rio Doce. A Vale do Rio Doce está fazendo. Nós ainda teremos que ver a logística. Não é caro o kit. Caro é como tirar ele de lá e colocar ele aqui. Qual é o peso, qual é a tonelagem, o tipo de avião. Talvez eu peça ajuda para as companhias aéreas nossas, brasileiras, que estão com aviões no solo, parados. Aviões de carga, isso vai ser decidido lá no outro gabinete, que é o gabinete de logística, com o general Braga Neto, com o ministro da Casa Civil, com todos os envolvidos, para que a gente faça, coloque e use. Daqui a pouco vai ter tanta produção que talvez o que a gente esteja comprando hoje pode até vir com preço mais alto. Pode ser que daqui a um mês tenha sobra de kits no mercado. Aí os mesmos que estão falando, que bom que veio, vão falar, por que compraram? Então, muita atenção, acompanhem, monitorem, mas o que a gente está fazendo é o melhor que a gente pode fazer, utilizando tanto o esforço da iniciativa privada. Você acha que para produzir os ventiladores, os respiradores, a gente está pedindo força para a iniciativa privada.
Máscara, nós definimos um tecido que é similar ao TNT, que é um polímero, que o secretário Gabardo está estudando, a Anvisa está estudando. Nós já estamos fazendo teste. Se ela tiver o mesmo padrão que a gente quer, nós não vamos usar máscara de pano para fazer limpeza. Nós vamos usar descartável também, barreira mecânica. Vamos ver se funciona. Se funcionar, o Brasil vai produzir, porque nós somos os maiores produtores mundiais desse tipo de tecido. A gente abastece nosso mercado inteiro e ainda ajuda os países aqui, porque o Brasil, antes de tudo, será as soluções que nós tivermos, se Deus quiser, serão de larga escala e que a gente vai poder ajudar outros países também. Essa semana eu passei um drama. A Itália tinha comprado máscaras aqui no Brasil. Eram 2 milhões de máscaras. Eles estão literalmente sem máscaras. Sem médicos, sem enfermeiros, morrendo, se contaminando por falta de EPI. Eles tinham comprado. Nós tínhamos fechado. Autorizaram ou não autorizaram o embarque? Consultei o governo, o presidente Bolsonaro. Antes de mais nada, somos cristãos. Nós não dormiríamos com a consciência no lugar. Já tinham comprado, tinham pago, contavam com ela. É o suficiente para abastecê-los por um dia. Por mais que seja duro, nós autorizamos. Nós autorizamos. Porque é o que nós temos que fazer. Foi assim que nós fomos ensinados, fomos educados, fomos criados. Então é assim que nós vamos proceder também nesse quesito. A Letícia, casado do Times. Por que mudar de estratégia? Não mudamos de estratégia, não. Nós tínhamos um cenário. A China tinha mostrado para nós uma doença que acontecia num lugar que você identificava. Nós tínhamos todos os nossos laboratórios estaduais para identificar e fazer o bloqueio. Essa era a doença que a Organização Mundial de Saúde nos mostrou. E que quando fizéssemos o bloqueio, as outras cidades também acalmam, já que um país de 1,5 bilhão de pessoas foi assim que se deu. Então você arma a sua estratégia em função da informação que você tem. Somente quando chega no mundo livre, que as informações começam a ser aos borbotões, que vocês têm acesso no New York Times a todas as informações do que está acontecendo em Nova York, onde é a sede do jornal americano, onde vocês sabem o que está acontecendo na Califórnia, e onde vocês sabem que os kits, os Estados Unidos não os tinham, e que a Europa saiu comprando, os Estados Unidos saiu comprando, o mundo inteiro saiu comprando, né? E que o Brasil precisou também comprar, porque teve que refazer a sua estratégia em função de agora ver qual é a história natural da doença. A história natural da doença, quando aparece, parece que nos mostraram apenas uma pequena parte. Nós não sabemos o que aconteceu no mês de dezembro na China. O que aconteceu em novembro, em outubro e em setembro. Se as pessoas estavam tocando as suas vidas normalmente, se as pessoas estavam indo e vindo normalmente, se as pessoas estavam viajando para o exterior e voltando, se eles se movimentaram pesadamente no ano novo, lá no grande feriado de fim de ano, e viajaram para todas as cidades, numa proximidade absoluta, já que é um dos países mais populosos da Terra. Nos parece que o que nos mostraram é bem diferente do que nós estamos vendo acontecer aí nos seus estados norte-americanos. E nós estamos observando isso no mundo ocidental. Ou temos um organismo que se comporta bem diferente, ou é um vírus bem diferente, ou é uma história que será narrada pela nossa ciência ocidental, que é essa que a gente está achando que é a mais possível de estar ocorrendo. Ministro, esclarecendo, talvez tenha ficado confuso na minha fala. Nós temos duas estratégias. Uma é o teste rápido, que é para vigilância, é um teste para vigilância. Então, esse teste vai ser focado em profissionais de saúde, profissionais das linhas de frente, para que a gente não perca esta força de trabalho que está trabalhando. E eu até chamo a atenção aqui também,
que os profissionais sigam as orientações das comissões de controle de infecção hospitalar, as orientações da vigilância sanitária, que é muito importante. Além disso, os postos volantes, eu vou parar de chamar de drive-thru, que é um anglicismo. Eu detesto esse nome, viu, Wander? Você começou a colocar. Me lembra aquelas comidas enlatadas. É o anglicismo. Então, é o posto de coleta volante. A pessoa pode ir a pé, de bicicleta, pode ir de carro. Então, nós estamos trabalhando. Mas, para isto funcionar, nós temos que adquirir aquelas máquinas que nós apresentamos aqui e temos que colocar escala de produção. E o teste é igual na Coreia. A pessoa vai passar a pé, de carro, de bicicleta, vai coletar a amostra e no aplicativo receberá o resultado no dia seguinte. Esta foi a estratégia que a Coreia utilizou. Nós vamos acompanhar, porque isso daqui, eu nunca gosto de anunciar nada que eu não tenha na minha mão. Então, o Wanderson anunciou o que a máquina que está chegando, estamos vendo que o quê? Pode ser necessário fazer um teste rápido para os nossos, principalmente para o nosso pessoal de saúde, que não pode parar. Para algumas situações em que a gente vê que está no início da espiral e que dá tempo de fazer o teste rápido e mandar fazer a trava, e vamos fazer o máximo possível para dar capilaridade ao nosso sistema. Nós estamos trabalhando diuturnamente, o Ministério da Saúde está aberto aos sábados, domingos, feriados, aqui não tem ninguém esperando as coisas acontecer. Estamos em diálogo permanente. Hoje o diálogo com os prefeitos de capitais foi mediado pelo presidente Bolsonaro, é ele quem está no comando de toda essa logística de conversar com os entes federativos, assim como estamos conversando permanentemente com os governadores. Vamos construir um pacto dentro do SUS, que é o pacto de cidadania nosso mais intenso, que já tem esferas, que sabe como fazer, tem contas, tem comissão intergestores bipartite, tripartite. Eu tenho aqui a presença do Conselho de Secretários Estaduais, secretários municipais, a gente consegue dialogar. Agora, precisamos de muitos outros órgãos e é muito mais ampliado, e isso precisa de todos, precisa dos secretários de Fazenda, dos secretários de transporte, do pessoal da logística. Nós da saúde não somos irresponsáveis de falar pare tudo, nós sabemos a responsabilidade social que está por trás, sabemos que temos problemas históricos de habitação e por isso pagaremos um preço por termos tolerado favelas, construções depois desse episódio. Acho que isso vai ser um dos pontos de discussão desse país, como nós vamos resolver o grave problema de saneamento básico, de tuberculose, de hanseníase, que a gente precisa, já está mais do que na hora de saneamento básico, da gente fazer uma reestruturação da dinâmica urbana, porque quando temos problemas de saúde, esses problemas que são condicionantes sociais de saúde, eles afloram e agravam qualquer problema de saúde. Por isso, esclarecendo aqui mais uma situação de temporalidade. Numa epidemia, ela não é uma linha, ela é uma montanha-russa. A gente tem momentos diversos, em diversos momentos. E, às vezes, alguma medida que nós temos uma clareza, um conhecimento preliminar no início, nós mudamos ao longo do tempo. Desta maneira, é importante alertar que temos até agora o isolamento, ele é recomendado neste momento. Exatamente. Inclusive o Dr. Drauzio Varela chama atenção, circulou um vídeo dele que não é atual, é um vídeo antigo, e ele pede para que as pessoas fiquem em isolamento também. Então pedimos a todos, reforcem as medidas de isolamento que a Secretaria de Saúde do município, do Estado, do Ministério está pedindo. Sigam as orientações das autoridades de saúde, acessem o site do Ministério www.saude.gov.br/coronavírus para se informar. Lá tem informações atualizadas todos os dias e estamos buscando esclarecer a população, porque
A informação em emergência, ela é tão perecível quanto um queijo fora da geladeira. Ela perde o tempo é muito curto. Então, por favor, fiquem atualizados, acessem o site do Ministério da Saúde. Isso aí, eu acho que está tudo bem encaminhado. Amanhã começamos a campanha de vacinação da gripe, que eu acho que vai ser super importante, a gente diminui a influenza. Acho que os reforços alimentares que vem aí, super importante, vai construir um bom caminho. Acho que outras discussões dos outros setores já começam a ganhar um foco para todo mundo se unir em torno dessa pauta. Acho que esses diálogos eles serão cada vez menos necessários da minha parte. Essas mensagens já estão muito claras. Eu hoje vim aqui por conta dessa construção de fake news com a minha pseudo-voz, não tenho essa utilidade, senão hoje eu estaria aqui só com o Wanderson e o Gabardo. O número de casos continua dentro do que a gente sabe que é esperado, a gente sabe, o nosso balanço vai ser do primeiro mês, no dia 26 de março, aí a gente vai ver como que a gente havia previsto, como que ela ocorreu. Acho que as coisas vão acontecendo naturalmente e naturalmente nós vamos passando dia após dia, semana após semana, até que tudo volte à normalidade e a gente possa seguir a nossa vida naturalmente. Então, acho que hoje já respondi bastante, já deu uma hora de entrevista, acho que está para lá de explicado tudo que poderia ter causado algum tipo de informação que estavam me perguntando os perguntantes. Não, acho que agora está encerrado. Não, só para organizar as perguntas. A partir da próxima... Não, depois o Strauss faz isso, acho que hoje a gente já concluiu, está encerrado, e nas próximas o Strauss faz uma leitura, porque é demais de pergunta. A gente fala, começa, daqui a pouco falam que tem 10, daqui a pouco tem 30, daqui a pouco tem 70, daqui a pouco tem 100. Então cadastra antes da reunião, para que eles possam também estudar um pouco, parar de fazer perguntas sobre fake news, perguntas para eles melhorarem dentro das redações, para conversarem entre si, para que as perguntas não fiquem redundantes, muito repetitivas como estavam. Então, vamos lá, semana que começa, vamos começar a vacina e vai dar tudo certo, estamos juntos, vamos lá.